motor da criança. Isso é obrigatório na nossa consulta, no nosso dia a dia. A gente vai focar para vocês as fases mais importantes, porque o assunto é extremamente extenso, né? Então, a gente vai mostrar as coisas principais que vocês precisam saber. O que não precisa saber, eu vou falar, isso a gente precisa ficar decorando esses negócios aqui. Em termos de crescimento, a coisa mais importante que eu acho que vocês têm que ter é saber avaliar um gráfico, né? Porque a gente nunca faz avaliação da criança transversal, o acompanhamento é sempre longitudinal de crescimento, né? Então, o que é importante é vocês saberem interpretar um gráfico, né? Se aquele gráfico, se a criança está desenvolvendo, está crescendo bem, se não está crescendo bem. E os desenvolvimentos são marcos, né, de habilidades que a criança vai adquirindo ao longo do tempo, né? Hoje eu sou capaz de me alimentar, amanhã, depois com a idade, vou brincar de pique-esconde, eu vou desenhar, eu vou brincar. Então, cada fase a criança a gente tem que caracterizar se ela está no marco de desenvolvimento adequado ou se ela não está na fase do marco, né? Por exemplo, um recém-nascido, se você coloca um recém-nascido deitadinho de bruço, ele não vai ficar com a cabeça fundada no colchão, ele vai levantar a cabeça, né? Ele vai sustentar um pouco a cabeça até para ele respirar. Isso é o normal, né? A criança, quando chega, por exemplo, com uma faixa etária de 2 meses, 3 meses, ele já está sustentando a cabecinha. Você segura ele, né? Ele está com a cabeça firme. Por quê? O desenvolvimento da criança é céfalo-caudal. Então, desenvolve de cima para baixo. Ou seja, a criança ela vai começar a sair andando antes de começar a ficar sentada. Não tem jeito. Então, sempre de céfalo-caudal, a gente tem que distinguir o que é um desenvolvimento atrasado, o que é uma falta de estímulo. Tá? O que é um crescimento em que, num mês, dá uma fase alterada, né? Mas depois volta ao normal, porque a criança, naquele período, estava doente. Tá? A criança está ganhando peso normalmente, bonitinha, aquela curva ascendente. De repente, a criança estaciona 15 dias, por exemplo, no peso. A gente vai identificar o que aconteceu nesse dia. Então, a mãe pode falar, teve diarreia, teve gripado, não alimentou adequadamente. Então, por isso que é importante a gente saber interpretar o gráfico. A gente saber interpretar um gráfico de peso, estatura, né, relacionada à idade e sexo, o que vai acontecer? Eu vou saber se a criança está tendo um problema agudo ou se está tendo um problema crônico. Ok? E naquele mesmo conceito que a gente sempre tem nos fatores de crescimento e desenvolvimento, você tem fatores que extrínsecos, intrínsecos. Sistema neuroendócrino, não tem jeito de eu mexer nele. E a minha carga hereditária, né? São fatores intrínsecos, mas que, pela própria epigenética, nesses conceitos novos, mostram que fatores extrínsecos, tipo dieta ou ambiente, eles podem modificar aquela carga genética que eu tenho. Né? Condições socioeconômicas, estímulo, interação mãe-filho, isso pode modificar. Aqui a gente pode trabalhar. Né? Por isso que a gente sempre vai avaliar de acordo com o sexo e a idade. Tá? Sempre sexo e idade vão ter gráficos, vão ter avaliações diferentes no perfil de crescimento e desenvolvimento. Hoje, o que a gente vê na cabeça da criança? Imagina isso aqui. Ele num tablet, num celular, num joguinho, a cabeça está 1000 por hora. Ou seja, nós, pediatras, temos que trabalhar junto com essas crianças, junto com essas famílias, para tentar colocar alguns limites, né? E é muito difícil nessa geração de hoje, nessas crianças de hoje. Mas a gente tem que trabalhar muito isso aqui, né? Hoje até o autismo virtual,
né, que é uma grande preocupação nossa da área de pediatria. Dentro do possível, eu vou buscar um documento científico também que eu já recebi uma vez, eu tenho que achar onde que está, e mandar para vocês verem como é que é essa parte de autismo virtual, essa grande preocupação que a gente tem, né, no desenvolvimento da criança. Aqui é só para vocês saberem, porque nós vamos precisar isso no futuro, o que é um pré-termo, né? A grande maioria provavelmente já sabe, mas só para reforçar, que o bebê a termo entre 37 e 41, pré-termo abaixo de 37 semanas. Tá? Só esse tipo de conceito que a gente vai precisar trabalhar com ele para frente. O que é um neném de baixo peso quando ele tem menos de 2.500 gramas? Nós vamos precisar trabalhar isso quando a gente for fazer a prevenção de anemia. É aquele gráficozinho que eu mostrei para vocês na última aula, foi, não preocupa não, quando a gente for falar de anemia, a gente vai detalhar melhor. É esse aqui, ó. Quando é baixo peso, você muda a época, né? Quando que eu vou iniciar a prevenção de ferro elementar? Normalmente a partir de 3 meses, mas quando é baixo peso, a gente vai mudar essa ideia e vai passar para 1 mês de idade, igual prematuro. Quais são as medidas fundamentais que a gente faz, né? E as acessórias no nosso dia a dia? Pesar e medir. O mínimo. Essa é fundamental. Pesar e medir a criança. Peso e estatura. Ou peso e comprimento, dependendo da faixa etária. E as medidas acessórias, o PC, perímetro cefálico, que volta até os 3 anos, a gente faz essa medida. O perímetro torácico e o perímetro abdominal. Ok? E são medidas, a antropometria, né? Ele vai nos orientar muito, fator de risco para a criança ter baixo peso, tá com desnutrição, tá com obesidade infantil. Então, pesar e medir esse gráfico, a gente vai ter que fazer sempre. O perímetro cefálico também. O perímetro cefálico também tem gráfico próprio, que a gente vai avaliar. Então, a gente não precisa ficar decorando. Nós vamos ter um gráfico onde que a gente vai mostrar se está normal, eutrófico, se está desnutrido, se está obeso, se o perímetro cefálico está normal ou está acelerado, ou está aumentado. Aqui também a avaliação das fontanelas, são medidas acessórias que a gente faz. É lógico que tudo isso aqui eu posso fazer, gente. Eu posso ver a envergadura do indivíduo, estico o braço dele na horizontal e meço de um lado, do outro vejo a envergadura. Eu posso medir o diâmetro do quadril até o pé, comparar com o membro superior e inferior, para ver se tem alguma alteração superior menor do que o superior. Algumas síndromes pode fazer isso. Mas, basicamente, o que a gente faz? Pesar, medir, perímetro cefálico e fontanela. Mas se eu pesar e ele tiver com excesso de peso, eu posso afirmar que ele está com excesso de peso? Não, não posso. Quando eu faço a medida de peso e altura, ele vai dar assim, ele está com risco de sobrepeso. Aí sim eu vou fazer medidas prévias, cultura triceptal, vou fazer impedanciometria, tudo isso eu posso fazer depois para confirmar, tá? Mas de rotina a gente faz essas medidas, né, que a gente assinalou aqui. E a gente pega essa... E o que a gente falou, não é transversal, é longitudinal. Ou seja, são várias medidas, né? Eu vou medindo várias vezes, em várias ocasiões. No primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e assim por diante. Né? Tem curva de crescimento que vai até os 19 anos de idade. Então, à medida que eu vou fazendo a curva, eu vou observando se a curva está ascendente, se ela está descendente. Então, está ascendente, está ótimo. Mas não pode ser uma reta. Tem que chamar curva, né? Porque se for uma reta, o que vai acontecer? Vai ter excesso de peso. A gente vai ver logo na frente nos gráficos, né? E tudo é baseado na idade, no gênero e na fase de desenvolvimento, que eu vou fazer essas medidas. Eu não posso pegar um menino e colocar numa curva de menina, que é lógico que vai dar diferente, né?
avaliação transversal, que é que a gente faz um corte, né, um corte transversal naquele momento, e a avaliação longitudinal é velocidade de crescimento, é ao longo do tempo, né? A gente avalia várias medidas ao mesmo tempo. É lógico que se eu pergunto para vocês numa prova, se classifique essa criança de acordo com o seu estado nutricional, se ela vai estar obesa, se ela está eutrófica, se ela está com sobrepeso. Eu vou dar um dado só, talvez, mas aí vocês podem fazer. Tá? É transversal, mas para que eu acompanhe essa criança, eu tenho que fazer isso ao longo do tempo. Por isso que toda consulta de pediatria eu tenho que pesar e medir. Peso, né? Aí tem várias balanças, né, gente? Quando vocês começarem a atender as criançadas lá e pesar, vocês vão ver tudo bonitinho isso aí. Sempre o alerta que eu dou, e eu sempre tive muito cuidado com isso, vocês não botar a criança aqui e virar de costa. Botar a criança aqui e vou fazer outra coisa. A criança não fica paradinha de jeito nenhum. Ela vai mexer, ela vai sacudir. Se deixar, a gente tem que ficar pertinho. A gente coloca na balança e fica ali pertinho. Se tiver que sair, pede a mãe para segurar. Tá? É fácil fazer isso aqui, né? Quando a gente já tem a digital, é melhor ainda, que a digital é bonitinha. Essa aqui a gente tem que ir mexendo aqui para colocar o peso e fazendo tanto para quilo como para grama também, né? Então, ela tem uma sensibilidade boa, né? Porque quando você tem perda de peso, pode ser uma perda de peso aguda, né? Recente, mas pode ser já um agravo mais crônico. Se eu, por exemplo, eu estou indo muito bem, né? Ganhando peso, desenvolvendo direitinho, gripei, tive uma diarreia, vomitei, perdi peso naquele momento. Depois começa a recuperar. Então, alterou o meu peso. Então, esse é um processo o quê? Agudo. Mas se eu altero a minha altura, meu comprimento, o comprimento não altera assim. Eu tive uma diarreia, diminuiu, eu parei de crescer. Não. Isso é mais ao longo do tempo. Então, quando você tiver um agravo em relação à estatura, um estacionamento da estatura, esse processo já está antigo. Você está bobeando. Você está deixando passar um atraso no crescimento em termos de estatura. Então, é um processo mais crônico. Aqui é só característica da balança, vocês vão ver na prática, na régua de medida também de estatura. Mais fácil na prática do que, né? O peso do recém-nascido a termo, com a média de 3.300, também não precisa ficar decorando isso, nem dobra, nem triplica com o ano, não precisa decorar, mas isso na prática a gente tem que saber, né? Mas eu tenho o peso, então o gráfico é muito mais tranquilo, mas a mãe fala assim, doutor, ele nasceu com 3 quilos, né? Com 6, 5 meses, mas ele vai estar mais ou menos com quanto? Aí você fala, mas uma média de 6 quilos, 6 quilos e pouquinho, porque ele dobra o peso, triplica quando ele está com 1 ano, quadriplica com 2 anos. Isso é só uma ideia para a gente ter, né? Isso aqui, com o tempo, com a gente que é pediatra, isso aqui fica na cabeça da gente, nem sai mais, nunca mais. De tanto que a gente usa e fala isso para a mãe. Mas o que eu gostaria que é quando você atende um recém-nascido lá, por exemplo, com 5 dias de vida. Ele nasceu com 3.300. Com 5 dias de vida, ele está com 3. Aí a mãe fala, doutor, estou perdendo peso, meu leite está fraco, eu estou vendo que meu leite é muito branquinho, o que está acontecendo? Eu tenho que dar outro leite? A gente sabe que o neném perde 10% de peso no nascimento. Em torno de 10º dia, 14º, até 14º dia, ele já recupera e começa a ganhar peso. Então, quando você atende uma criança, por exemplo, com 5 dias de vida, ele perdeu 300 gramas, ou 7 dias, perdeu 300 gramas, você avalia o quê? O que nós falamos nas aulas passadas? Só para recordar. Pega. Veja a mãe amamentar. Se a mãe estiver amamentando, pega boa, tudo direitinho, quanto que está de xixi que ele está urinando por dia? 5 fraldas, doutor. Urina muito, bem molhadinho. Mas então tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte: você vai fazer isso, vai estimular mais. Se o bebê estiver dormindo muito, você acorda, tira a roupinha dele, desperta, leva no peito, desse jeitinho mesmo que você está colocando.
alterna, né? Inverte as mamas, volta sempre na que parou por causa do teor de gordura, não é isso? Que tem maior gordura no leite posterior. Tudo isso tem que levar em consideração. Aí essa me volta, por exemplo, daqui a 3 dias. Eu vou deixar agendado aqui, ó, na minha agenda, está marcadinho para a senhora aqui, ó, só para voltar aqui, isso é no posto de saúde, no consultório, em qualquer lugar, viu, gente? Daqui a 3 dias ela volta aqui, ó. Eu estarei aqui, eu gostaria de pesar novamente e ver como é que a senhora, né, está lidando com essa situação, papapá. Aí você sabe que a criança, em 3 dias, ganha uma média de 25 a 30 gramas por dia. Aí, quando a criança chega e fala, vai ganhar uns 90, 100 gramas. Chega lá, a criança já ganhou 400 gramas. Em 3 dias. Por quê? Porque ele perdeu e começou a recuperar. É uma coisa totalmente normal. Mas a gente tem que saber como conversar isso com as mães, porque ela fica preocupada em dar outro tipo de leite, tá? Aqui também não precisa decorar isso, né? A gente, pediatra, sabe disso e guarda, né, no nosso dia a dia, que o primeiro trimestre é 700, depois o segundo 600, depois 500, depois 400 gramas por mês que a criança ganha. E a gente tem uma estimativa de quanto que ele ganha por dia. Por isso que eu falei para vocês, pede para voltar 3 dias, deve estar ganhando uns 90 gramas. Por quê? Ele ganha 25 a 30 gramas nos primeiros 3 meses, por dia. Isso é uma coisa que o pediatra, no dia a dia, já está com isso na cabeça. Então, a gente sabe como lidar com essa situação e pede para retornar, para a gente conferir isso, tá? Mas não precisa ficar decorando isso aqui, não. É só para vocês saberem que a pediatria, a gente, com o tempo, isso fica tudo na cabeça da gente. Não esquece, não afasta, não tem problema nenhum. Estatura. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente, reflete o estado nutricional atual, é pregresso. Ou seja, se a criança alterou a estatura, esse processo já é antigo. Já tem história pregressa dessa alteração, né? Porque a alteração é recuperação mais lenta. Se é lento, o que acontece? Quando acontece, é porque já passou muito tempo. Então, a gente não pode descuidar, né, de fazer essa avaliação de estatura, sempre pensando que a criança está com desenvolvimento adequado, crescimento adequado, tanto em termos de peso e estatura. Se altera peso, um processo pode ser agudo, e se alterar a estatura, esse processo, ou seja, era aquela criança que está indo no pediatra ou não está indo no pediatra, não está fazendo gráfico de crescimento, acompanhando, ver direitinho que está funcionando bonitinho. Vocês vão notar muito, às vezes, né? Vocês podem sempre estar observando quando vocês estiverem na prática, se o cartão, esse caderneta de vacina que a criança tem, lá tem estatura, tem peso, tem os gráficos todos, que a gente deve preencher, toda consulta tem que preencher e fazer a curva. Aí a gente vai mostrar para a mãe o que está normal, o que não está normal. Porque às vezes a mãe fala, estou achando ele muito magrinho. Aí você mostra a curva, mostra o score Z, né, que a gente vai ver logo na frente. A velocidade de crescimento também, ao final do primeiro ano, o lactente aumenta 50% da estatura do nascimento, um dado importante, né? Porque a mãe às vezes pode perguntar, doutor, nasceu com 50 centímetros, será que quantos centímetros vai ter quando ele tiver 1 ano? Você fala, em torno de 75, 80 centímetros, quer dizer, ele ganha 50% a mais. É mais um dado também que a gente vai fazendo. Porque não precisa ficar todo mês fazendo assim, os 6 meses ele ganha 3 centímetros, no 4 ou 6 ele ganha 2 centímetros. Eu vou ficar decorando isso se eu tenho um gráfico que eu avaliar muito melhor do que isso aqui. Isso aqui é estimativa de peso, um dado também que eu posso fazer. Se você quiser pegar uma criança, está com 6 anos, você fazer uma estimativa, está com 1 ano, você quer fazer uma estimativa com 6 anos, você pode fazer também. Até para ver. Às vezes a mãe é baixinho, o pai em termos de peso e também de estatura para essa criança. Eu posso projetar isso.
né, e ver o que a gente pode fazer. Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu recebo uma criança que o menino está achando que está muito pequenininho. E quer ser alto. É aquela situação, ele é baixinho, quer ser alto, a família é baixinha. Aí a gente tem que ter uma estratégia para conversar, ficar amigo desse menino, né? Mostrar quais são as vantagens e desvantagens de ser alto, de ser baixo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ver o que a criança gosta, né? Gosta de futebol, aí você vai achar quem os baixinhos que jogam muita bola. E assim por diante. Tem que ter algumas consultas para você trabalhar com essa criança. Ela tem uma baixa estatura constitucional. O que é baixa estatura constitucional? É aquela estatura em que a criança é de família, né? É de família, ele vai ser baixinho, ele não tem como ter um crescimento tão acelerado como ele gostaria, mas que a gente pode, igual eu falei, o meio ambiente pode mudar isso. Trazer atividade física, exercício físico, uma série de coisas para essa criança fazer. Ok? O perímetro cefálico, durante os 3 primeiros anos de vida a gente faz, mas logo no primeiro ano de vida ele dá um indício muito importante para a gente, né? O perímetro cefálico, hoje nem está se falando mais naquelas doenças, né? Chikungunya, esqueci o nome daqueles outros bichinhos lá, e que fazia com que a criança nascesse com perímetro cefálico, microcefalia, né? Microcefalia. Hoje nem se fala nisso mais, né? São fases, que agora existem outras situações, mas que a gente sempre, né? Para vocês terem uma ideia, 34 centímetros era considerado Zika, exatamente Zika, chikungunya. O desnutrido, o menino nascia com perímetro cefálico, né? Até 34 centímetros, a gente considerava normal. Depois do aparecimento da Zika, chikungunya, o que acontecia? Já caiu para 32, depois para 31. Ou seja, 31 você tem que investigar, mesmo que a criança, às vezes você olhava, a criança era prematura, não tinha característica de microcefalia nenhuma. Mas a gente tinha que pesquisar, né, esse perímetro cefálico. Como é que a gente mede o perímetro cefálico? Facinho, né? Aqui, só passar na protuberância occipital posterior, né, na parte de trás da cabeça do neném, e passa a fita aqui na glabela, em cima da sobrancelha, e faz a medida. Tem gente que faz a medida abaixo da protuberância occipital. Então, o que acontece? O perímetro cefálico vai ficar menor. Às vezes eu chegava lá a consultar comigo, o perímetro cefálico da criança nasceu com 34, né? Aí você ia lá, você media, estava com 36. Como é que é crescer em 3, 5 dias? É porque a medida era feita de forma inadequada. Então, tem que ser bem feito. Aqui a gente faz o perímetro cefálico. Outro importante aqui, ó, tanto que é 31,9 masculino e 31,5 feminino, considerado uma microcefalia, tinha que ser investigado. E tem gráficos de perímetro cefálico para a gente acompanhar no dia a dia. Mas hoje, com essas medidas aqui, a gente manda para a investigação, tá? Até os 2 anos de idade, tem valor como índice de estado nutritivo. Aqui já é o índice torácico. Então, o que a gente faz? Perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. Perímetro cefálico. A criança nasce com a cabeça maior do que o tronco. Então, o perímetro cefálico é maior que o torácico. Né? Como é que eu faço a medida do torácico? É assim, ó. Passa aqui, ó, pelos mamilos, né, em inspiração. Vai deixando o neném respirar, você faz medida aqui, ó. Aqui, quando é maior, é no apêndice tifoide, mas é aqui que a gente faz medida. O perímetro cefálico até os 6 meses, ele é maior do que o torácico. Né? A partir de 6 meses, o que acontece? A criança começa a crescer. Lembra de 6 meses, velocidade de crescimento acelera? 6 meses até
explicação. Aí o que acontece com o perímetro torácico? Aumenta, fica maior ou igual ao cefálico. Se o perímetro cefálico, a criança tem 8 meses, o perímetro cefálico está maior que o torácico. Ou seja, esse menino está cabeçudo. Tem alguma coisa errada. Ou ele está desnutrido. Ele não está crescendo aqui. Não é aqui que está errado. Por isso que eu meço aqui e faço o gráfico. Está dentro da faixa normal. Meço aqui. Está menor do que esse cefálico. O que está acontecendo? O menino pode estar desnutrido. Não está ganhando, não está crescendo o corpinho. A cabeça cresce naturalmente. Ok? Então, essa relação entre perímetro torácico e perímetro torácico é fundamental para a gente avaliar grau de nutrição também na criança. É isso. Ah, tá aqui. Exatamente. Do nascimento aos 6 meses de idade, PT e PC são próximos, são iguais. Né? Ou o perímetro cefálico é maior. De 6 meses a 5 anos, que inverte. O perímetro torácico é maior do que o cefálico. Então, a relação a eles é maior que 1. Se for inverso, ou seja, o torácico for menor do que o cefálico, é sinal de desnutrição também. Está vendo a importância do perímetro cefálico? Além da gente ver o crescimento do cérebro, né, gente? Você vai ver fontanela. A fontanela começa a fechar mais ou menos com 9 meses. Aí você pega uma criança com 4 meses de idade com fontanela fechada. Você tem que investigar. Eu já tive casos que eu investiguei criança com 4, 5 meses, não tive nada. E já investiguei uma que fechou com 6 meses e já tinha uma formação encefálica. Então, fechou precocemente, vamos investigar. Por isso que a gente tem as datas da normalidade de fechamento. Ou quando atrasa também o fechamento, né? Você tem uma cabeça grandona e a fontanela largona. Pode ser sinal de hidrocefalia. Porque às vezes a criança nasce, né, pequenininha, lá que você vai fazer o exame do recém-nascido. Ela nasce com espinha bífida, né, aquela meningomielocele, mas só que ela é fechada. Ela não exterioriza. Ela tem a espinha bífida, mas ela é fechada. Aí a criança, às vezes, movimenta a perna normal, tudo direitinho, mas o perímetro cefálico vai aumentando. Hidrocefalia. Já tive casos assim, tá? É muito mais fácil de diagnóstico quando a espinha bífida, aquela meningomielocele, né? Ela está aberta, aí você vê. Né? E a maioria das vezes vai alterar também o andar da criança. Às vezes ela não anda, ela fica numa cadeira de roda. Já tive casos assim também. Então, como é importante uma boa avaliação clínica das crianças, né? No recém-nascido, e periodicamente você está examinando tudo, examinando a boca da criança, que pode ter fenda palatina, lábio leporino, às vezes você tem fenda. A fenda, um grupo de alunos, eu achei fantástico uma vez, eles apresentaram um trabalho para mim, esse seminário que a gente monta, né, que vocês fazem. Eles atenderam uma criança no posto em que a criança estava com 6 meses com a fenda palatina. Ninguém tinha examinado a boca desse bebê. Ou seja, os meninos apresentaram o caso clínico, a criança tinha certa dificuldade, engasgava muito para mamar, ela tinha uma fenda palatina. E quem descobriu foi os alunos atendendo essa criança. Por quê? Examinou tudo direitinho. Então, é fundamental, né? Aqui só falar a fontanela anterior, que é a bregmática, né? Ela fecha entre 9 e 18 meses. E a posterior, que é a lambdoide, a maioria dela, das vezes, nasce fechada, né? Mas se não nasce fechada, está aberta, por volta de 2 meses, 3 meses no máximo, ela fecha. Mas a maioria das vezes ela já nasce fechada. E quando você fala com a mãe que tem 2 muleiras, ela fala muleira, né? Aí, 2 muleiras, doutor, aí você mostra para ela o que é, que vai fechar bonitinho, né? Para ela não ficar preocupada. Aqui só para chamar a atenção, quando começa o nascimento dos dentes, né? Quando começa a cair, uma coisa que a gente está orientando a família no nosso dia a dia também é importante, essa avaliação da dentição da criança, né? Por que eu estou dizendo isso?
Eu já tive alguns casos, um deles assim, foi assim, até engraçado, eu atendendo a criança por uma febre, a criança estava com 1 ano e 3 meses, examinando com a febre, examinando, olhando, examinando a boquinha da criança, olhei e falei, ó, tá um dentinho nascendo aqui atrás. Aí, olhando, a mãe pegou o neném e saiu correndo, onde a senhora vai? Não, não quer saber de mais nada, é isso que eu queria, o dente está nascendo. A minha felicidade, achei que ele ia ter dente, não sei o quê, não sei o quê. Foi extremamente engraçado, né? Porque a febre, basicamente, a mãe acreditava que a febre era porque o dente estava nascendo. E para um dente da febre, tem que ter um processo inflamatório muito grande, né? Geralmente não acontece isso. Mas foi interessante porque a grande preocupação, o contexto da consulta dela não era a febre. O contexto dela era saber por que o dente ainda não tinha nascido até com 1 ano e 3 meses de idade. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente está avaliando e faz a consulta centrada na pessoa, a gente consegue identificar o verdadeiro motivo daquela consulta, né? Às vezes a consulta não é aquilo que ela está queixando, são outros fatores. Se eu também tenho uma criança, por exemplo, que está com baixa estatura, eu quero saber se ela tem algum problema de maturação epifisária, se ela tem alguma alteração de hormônio de crescimento, qualquer fator, eu posso fazer idade óssea, né? Eu faço a idade óssea e vejo se a idade do osso é igual à idade da criança não tem jeito, né? Às vezes o osso da criança é mais jovem que a idade da criança, então você tem como trabalhar o desenvolvimento dessa criança. Então, é um dado a mais que a gente pode avaliar em tempo quando você está avaliando criança de baixa estatura. Esse aqui, o estadiamento do adolescente, eu vou deixar para o Chartun conversar com vocês sobre isso. Ok? Aqui, gente, a vigilância de crescimento, o que a gente faz? Aquilo que eu já falei anteriormente, não muda nada, né? Acompanhamento, você detectar sempre, pediatria é sempre assim, eu quero identificar precocemente riscos. Essa criança tem risco de baixa estatura, essa criança tem risco de anemia, essa criança tem risco de abuso sexual, essa criança tem risco de maus tratos físicos. E se eu identifico o risco, né? Essa criança tem risco de anemia porque toma leite de vaca. Eu consigo trabalhar e corrigir isso antes que o processo aconteça. Então, é isso que a gente trabalha. Em vigilância do crescimento é a mesma coisa. Eu vou ver peso por idade, estatura por idade, peso por estatura e IMC. Usar percentil ou score Z. No cartão de vacina das crianças, a maioria deles não vem em percentil, vem em score Z. Ou seja, percentil é uma avaliação que você faz em termos da criança numa faixa, no limite, né, de um canal de velocidade, e o score Z usa mediana com 2 desvios padrão. Isso aí vocês devem estar fazendo TCC, vocês devem estar craque nisso, mas na frente ali eu dou uma ideia sobre isso também. Os índices, aqui, só para colocar, os indicadores antropométricos avaliam apenas o risco de distúrbios nutricionais. Risco. É aquilo que eu falei lá para trás. Essa criança está com risco, então eu vou trabalhar nele, tá? Ele não confirma nada. Aqui é canal de crescimento, percentil, aqui na frente fica melhor para a gente entender. Quem não sabe o que é percentil, eu vou dar só assim uma ideia, né? Só para reforçar para vocês. Por exemplo, eu pego uma população, né, de meninas, né, na faixa etária de 4 anos, por exemplo. Aí vejo, a menina Luísa, ela está no percentil 40 para peso. O que significa isso? Em 100, que é a população global, se ela está no percentil 40, quantos que estão abaixo dela? 40. Aqui, ela está no percentil 40, então 40 está com peso menor do que o dela. Quanto está com peso maior que o dela? 60%. Isso aqui é percentil. Eu vou classificar a criança numa população, né, que eu vou escolher
por sexo, por idade, e vou avaliar. Se essa outra menina, Maria Cláudia, vou inventando os nomes aqui, gente. Maria Cláudia, ela está no percentil 70 para peso. O que significa? 70% tem peso abaixo do dela. Só 30% tem peso acima do dela. Ou seja, está ótimo aqui. Aqui tem que ficar de olho. Aí ficar de olho por quê? Aqui eu estou vendo peso. Aí eu vou fazer o percentil de estatura. Se ela está no percentil 40 de altura, de peso, e no percentil 40 de estatura, essa criança provavelmente ela vai ser mais baixa. Entendeu? Então, é isso aqui que é percentil. Posso correlacionar o percentil com o score Z também, tá? Mas aqui eu uso em porcentagem de 0 a 100. Se tiver 50, 50 para cima, 50 para baixo. Se tiver alguma dúvida, a gente repete na frente, tá? Mas eu acho que esse aí é tranquilo. Aquilo é só reforçando que as medidas que eu faço várias vezes por ano, né? Que vai me mostrar uma curva de crescimento. Aí, só para recordar o que nós falamos na aula passada, aonde que se cresce, a velocidade de crescimento é acelerada? De 6 a 18 meses, não é isso? Depois, na fase pré-puberal, o crescimento é o quê? Lento e constante, né? Então, lactente, cresce rápido. Pré-puberal, crescimento lento e mais constante. E o puberal e o final? Volta na puberdade, o quê? Crescimento rápido, velocidade de crescimento, é o estirão. Então, eu tenho que saber isso também, para eu saber que a coisa é... Dona Maria, a senhora veio à consulta, a queixa que a senhora está falando que o seu menino não come nada. Aí, qual que é a idade dele? 4 anos. Então, ele está na qual fase? Ele está nessa aqui, ó. O crescimento é mais lento e constante. Então, ele não come nada. 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, ela quer dizer o seguinte, ele não come nada que eu queira que ele come, de sal. Arroz, feijão, umbu, taiola, blá, blá, blá. Mas o que ele come é aquilo que lhe dá prazer e satisfação. Aí ele come, né? A gente tem até que ter muito cuidado que nessa faixa etária, né, às vezes nem o que gosta não está comendo porque está no celular ou no tablet. É onde tem que trabalhar aqui nessas idades. Nessa idade puberal, o adolescente tem que comer mais, tem que alimentar mais, porque ele está na fase de crescimento acelerado. Tá vendo? Lá atrás nós falamos sobre isso, e aqui a gente está vendo que no gráfico a gente vai ver uma estabilidade maior. Você vai ver uma curva muito ascendente no lactente, depois no fase puberal de 3 a 10 anos, uma coisa mais lenta e mais constante, tá? Mas tudo normal. Nunca retilíneo. Nunca retilíneo. E nem descendente. Descendente também não. Ou é ascendente, né? Assim não, e é descendente também não. Porque então alguma coisa errada. Chama curva, né? Aqui é só para vocês saber o seguinte: essas curvas que a gente tem no dia a dia é curva de bebê a termo. Ok? A termo. Existe o bebê pré-termo. Esse tem curva própria? Tem. Mas esses que a gente tem no dia a dia é de prematuro? Não. Então, eu posso corrigir a idade gestacional. Eu corrijo até 40 semanas, que é a idade de normalidade, né? Eu faço essa correção. O que quer dizer isso? Facinho, ó. Idade gestacional corrigida. Eu tenho um neném, por exemplo, nasceu com 33 semanas. Lembra que eu coloquei lá no início da aula que abaixo de 37 semanas é prematuro? Então, ele é prematuro. Então, eu tenho que corrigir a idade gestacional dele.
E eu corrijo até quanto? Até 40 semanas. Se eu corrijo até 40 semanas, ele nasceu com 36, quantas que faltam para 40? 4 semanas. Então, esse bebê está me devendo 4 semanas, hein? Aí ele vai lá no consultório hoje. Ele está com 2 meses. Quantas semanas que ele tem? 8. Quanto que ele está me devendo? 4. Então, 8 menos 4, 4. Então, aonde que eu vou colocar ele no gráfico? 4 semanas ou 1 mês no gráfico. Embora ele esteja com 2 meses de vida, hoje eu vou colocar ele no gráfico de 1 mês, ou 1 mês de idade. Porque eu estou corrigindo a idade que ele nasceu. Vou imaginar que ele nasceu com 35 semanas. Prematuro. Quanto falta para 10? 5 semanas. Então, ele está me devendo 5 semanas, esse jovenzinho. Hoje ele está com 3 meses. 3 meses são quantas semanas? 12. Se ele está me devendo 5, ele está com 7 semanas. Ou seja, ele está com 1 mês e... Não, ele está com 1 mês e 3 semanas. Entendido? Só dar uma treinadinha aqui que vocês vão entender o que é. Eu sempre tenho que corrigir para 40 semanas. Por isso que eu tenho que ver essa diferença e descontar da idade que ele está, para eu colocar nesse gráfico nosso, que é o gráfico que não está... não é um gráfico de prematuro. Combinado? Então, se eu coloco na prova um jovenzinho prematuro, né, vocês têm que corrigir essa idade para jogar ele no gráfico, hein? Nada assim, é tranquilo, facinho de fazer. Só não esquecer isso. Aqui o IMC, o Índice de Massa Corporal, né? A gente usa mais para adolescente, na avaliação de estatura, estadiamento puberal e tal, mas a gente usa em qualquer faixa etária também, para a nossa avaliação no nosso dia a dia. Os nossos gráficos todos, a gente pode usar o IMC, ele só tem um problema, né, que ele não mostra massa magra, né? Ele mostra massa, gordura, a gente não sabe se é massa magra ou se é gordura. IMC é o peso, eu peso 80, estatura 1,75 m, 1,76 m ao quadrado. Tá. Esse peso que eu tenho, de 80 quilos, é gordura ou é massa magra? Então, esse é o grande problema do índice de massa corporal. Então, se eu classifico uma criança como excesso de peso, eu tenho que fazer outra medida. Porque ele não me mostra se isso aqui é massa magra. Pode ser um cara malhadão, né? E pode ser um que está com gordura mesmo acumulada. Aí você acha que está bom, que está ruim quem está bom. Então, se eu faço isso aqui, eu tenho que fazer um outro tipo de medida. Prega subcutânea, né? Esses paquímetros, essas coisas aqui. Esse aqui eu vou passar rapidamente. Tem gente que gosta, eu coloco. Mas eu não gosto, não. Vem indicador por tabela. Estou fora disso aqui. Por tabela. Eu gosto de ver por gráfico, né? Avaliação adicional, que a gente já falou, peso por idade, distúrbio processo precoce, e a altura já é agudo. Aqui. Só repetindo, né? Peso e altura. Se eu altero o peso, né, abaixo do esperado para a altura, indica um preenchimento recente. Interferiu no ganho de peso, mas não na altura. Então, é um casos agudos. Importante a gente saber isso. Já cansou de cair na prova esses cálculos que vocês têm que fazer. E quando altera ou a altura, né, por idade, já é um processo crônico, só para reforçar o que nós falamos anteriormente. Aqui o percentil, a gente já falou sobre o percentil, né? Aqui ó, é o score Z, também que pode ser usado. O score Z, na realidade, é o que é? Usa o percentil 50, ou seja, é a mediana com 2 de desvio padrão, menos 2 a mais 2. Ou seja, isso aqui é faixa de normalidade. É só lembrar da curva de Gauss, né, gente? Curva de Gauss aqui é a mediana, 50%, com 2 de desvio padrão.
mais 2 e menos 2 é a faixa de normalidade. Tá? Eu tenho que saber isso, mas nos gráficos a gente vai ficar aprendendo esse trem tudo aqui. Aqui a correlação entre o percentil e o score Z também, não precisa ficar guardando isso. É só saber que existe. Quando eu tenho, por exemplo, score mais 2, o percentil desse menino é 97. Tá bom demais. Né? Se ele está no menos 2, ao percentil 3. Não tá bom, tá ruim. Né? Tudo isso a gente pode correlacionar, mas não precisa guardar essas... As tabelas que a gente tem, os gráficos, né? Essa é a tabela que existe. Eu também não dou a mínima para essa tabela, porque eu não vou ficar guardando isso nunca na minha vida. Né? Posso estar isso do meu lado, mas se eu ficar guardando isso aqui, tem gente que gosta de tabela, então eu gosto de tabela. Alguém gosta, prefere fazer, por exemplo, a criança está aqui, maior que score Z mais 1 e menor ou igual que mais 2, ele está com peso, estatura de 0,50 e está com risco de sobrepeso. Eu não guardo esse negócio, não. Né? Eu gosto muito de trabalhar com score Z. Até porque o percentil também é bom, não tem problema nenhum. Mas eu tanto no percentil como no score Z, no gráfico, ele fica igualzinho, mesma coisa. Né? Mas o score Z eu prefiro porque eu trabalho com mediana. Quer ver? Essas tabelas tudo, ó, não precisa olhar esse trem, não. Só se alguém adorar olhar a tabela. Eu estou mostrando para vocês que existe. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem é isso aqui. Isso que a gente tem que saber. Ó. Isso é que nós temos que saber. Aqui, ó, está o peso em quilo, aqui, e aqui está a idade da criança. Menino, do nascimento aos 5 anos, ao score Z. Vamos fazer uma coisa aqui, por exemplo. Uma criança que está com 1 ano e 6 meses e está pesando 12 quilos. Aí eu pego aqui 1 ano e 6 meses, subo, e está com 1 ano e 6 meses. Está aqui, ó. Ele está aqui. Esse menino está com o quê? Peso elevado para a idade. Né? Se ele tem 12 quilos, 10, 12 quilos, 1 ano, está aqui em cima dessa linha. Ele também está com um peso elevado. Se ele tem 2 anos e está com 12 quilos aqui, 2 anos aqui. Opa, azulzinho, ó, entre menos 2 e mais 2, peso adequado para a idade. Isso aqui que a gente precisa saber. Isso que a gente tem que aprender. É nessa faixa aos 5 anos, né? Ó, quando eu colocar na prova para vocês, eu vou colocar o peso da criança, a idade da criança, né, o sexo para a criança e o gráfico. O gráfico vai vir assim, ó. Vai vir escrito o que é, não. Tá? Para a gente poder classificar. Cada um tem seu perfil. Menino, menina, estatura do menino. Tá vendo? Aqui, ó. O menino aqui, muito baixa estatura, estatura adequada para a idade. Menos 3 a menos 2, menos 2 a mais 2. Tudo é gráfico de acordo com a faixa etária, gente, que eu estou mostrando aqui. Ó. IMC, por exemplo, de menino. Não, aqui tem um exemplo na frente que dá melhor para vocês entenderem. Quer ver? Aqui. Está meio tortinho, mas olha aqui. Uma criança, idade de menino. Aqui é menino entre 0 e 19 anos. Tá? Vamos imaginar, então, uma criança que tem aqui, ó, 7 anos de idade. Está aqui. Ele pesa 30 quilos, altura 1,25. O IMC é o peso, altura ao quadrado. O IMC, então, o quê? 30 quilos, 1,25, tá? A altura 1,25, 1,25 centímetros. Então, é 1,25 ao quadrado. O IMC dele deu 19,23. Então, esse menino aqui, o IMC está aqui, ó, 19,23. Ele está nessa faixa aqui, ó. Sobrepeso. Entendido?
Se eu pegar esse baixinho aqui, com 10, 11 anos de idade aqui, e está na mesma faixa etária, na mesma proporção, ele pode cair aqui com 18, mais ou menos, aqui, 18,5. Ele vai estar em qual canal desse? Esse canal é qual? Eutrofia, porque eutrofia de -2 a +1. É isso que vocês precisam saber fazer no dia a dia. Calculo o IMC da criança, aqui eu vi que essa criança está com sobrepeso, e essa aqui está eutrófica. Então, essa está com sobrepeso, o que eu vou fazer com ela? Entendeu? Aí eu tenho essa medida, mas eu posso ter o quê? E o ideal teria o quê? Várias medidas. Se eu tenho várias medidas, eu vou ver se aqui só que aconteceu alguma coisa que essa criança ficou ansiosa, ficou preocupada. Por exemplo, nessa pandemia, ficou em aula online, sem ritmo de alimentação, comendo demais, etc., etc. Pode ser um fato isolado que está aqui, quando eu avalio o IMC, o peso, né? Peso pela altura ao quadrado. Mas se é um fator que vinha normal, né? De repente aconteceu alguma coisa, eu tenho que ver o que é. Aí eu posso ver só o peso e vejo só a altura. Se alterou os dois, aí já é um processo crônico. Correto, gente? E aí teve a pergunta assim, o percentil 50 é o ideal? Na realidade, cada criança, para você ver a variação da normalidade, -2, esse azulzinho vai até +1, né? Nesses casos. Quando é só você calcular idade, peso ou estatura isoladamente, é de -2 a +2, ele é normal. Então, cada criança tem o seu canal de crescimento, a sua velocidade de crescimento. Eu vou ter criança, por exemplo, que é tamanho médio, vou ter uma que é mais alta, ter uma mais baixa, ou seja, mas é uma curva contínua, tá? Se todo mundo fosse 50%, seria ótimo, né? Mas é muito variável. Eu posso ter uma criança, às vezes, que fica sempre na normalidade, mas no limite inferior da normalidade. Aí você vai ver, é constitucional. É uma criança que alimenta bem, não adoece, está ativa, indo bem na escola, então a gente considera isso aí totalmente normal. Por isso que a gente tem essas faixas, né, de normalidade. A normalidade superior, inferior, médio. E nem pode ser uma coisa o quê? Aqui você está vendo que está ascendente. Se imagina se uma criança fosse sempre ascendente, direto. Ó, só assim, ela ia estar obesa aqui já. Ó. Então, por isso que ela tem que fazer o quê? Olha como é que as curvas é variável. Né? Você vê que ela vai lá em cima, desce, então, um espaço para que a gente possa ter uma margem, né? Para estar bem tranquila para trabalhar com a criança. Esses aqui são todos os gráficos. Aqui é aquele final que a gente mostra sempre, né? O ganho ponderal, aqui sempre precisa guardar, né? Como eu falei para vocês, cada mês fase de crescimento, fase lenta, moderada e rápida, isso a gente sabe, as tabelas, os gráficos, buscar sinais de obesidade clínica, isso é só um mapa mental em relação ao que a gente falou, tá? O desenvolvimento agora, eu vou dar assim, algumas dicas para vocês, não vou ficar lendo aqui. 2 meses, 4 meses, 6 meses, sorri, chá, fala, lá, pá, tchu. Senão o que acontece? Vocês vão esquecer tudo, não adianta nada. Eu sempre tive na minha consciência, no meu trabalho, no dia a dia, ao lado da mãe, mostrando para ela num gráfico, algum local que eu tenha guardado, mostrando os marcos do desenvolvimento, a importância do estímulo, né? O que tem que fazer, o que tem que acontecer, o que tem que evitar, e mostrando às crianças. E falar que as crianças, principalmente, elas são individuais. Né? Cada criança tem o seu tempo, né? De desenvolvimento, tem o seu tempo de aprender as coisas. Mais rápido ou menos rápido, mas
o que a gente não pode deixar é que não tenha estímulo, que não tenha estímulo. Ou quando a criança já nasce com um problema, ou seja, ela já tem uma alteração que vai levar a desenvolvimento do problema biológico. Já nasceu prematura, ela nasceu, por exemplo, teve kernicterus, né, que é aquela impregnação do cérebro com excesso de bilirrubina, ela tem hipotiroidismo. Então, essas crianças já vêm com um fator biológico. Agora, tem o fator ambiental que muda muito isso. Se a criança não alimenta bem, não tem estímulo adequado, uma série de situações que a gente pode trabalhar. O que a gente sabe, sempre botar na cabeça, mesmo que a criança tenha algum atraso no desenvolvimento, seja ele por hipóxia, por anóxia neonatal, por hipotireoidismo, qualquer doença que você venha a descobrir, o mais importante é você começar a trabalhar precocemente. Né? Hoje, até no transtorno espectro autista, a gente já está trabalhando com criança a partir de 6 meses. Você identificou algum risco, você já começa a trabalhar. Você não vai esperar completar 4, 5 anos para dar o diagnóstico final. Antigamente, se dá o diagnóstico final, tinha que para detectar. Hoje, não. Hoje, trabalha-se já precocemente, a partir de 6 meses, na UTEA, né? Na suspeita, em algum indício que a gente possa já identificar. Tá? Então, na realidade, o que a gente tem que... Isso aqui são definições para psicanalista, pediatra é mais simples. Desenvolvimento aumenta a capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas. Ou seja, eu começo a sentar, segurar com a mão assim, segurar em pinça, colocar uma coisa dentro da outra. Então, para nós é mais simples o conceito de desenvolvimento, né? Em relação ao psicólogo, psicanalista, dará mais ênfase às relações com os outros e à constituição do psiquismo. Uma série de situações. O nosso pediatra, a gente tem uma coisa mais simples para acompanhar. O que a gente vê de aspecto epidemiológico, gente, que a gente tem que estar no dia a dia sempre pensando que numa população, a OMS estima que dentro de qualquer país, né, 10% da população tem algum tipo de deficiência, né? E nessas deficiências está incluída a alteração do desenvolvimento da criança. Ou seja, você já tem que ter esse foco. Ou seja, toda consulta, igual eu falei para vocês, a gente tem que avaliar o crescimento e avaliar o desenvolvimento por faixa etária, né? Quando que a criança consegue amarrar um cadastro, quando ela consegue tirar uma blusa, quando ela consegue escrever, quando começa a falar, né? Tudo isso a gente tem que ter na nossa avaliação do dia a dia. Por isso que a gente tem marcos do desenvolvimento, né? E a gente sempre considera assim, hoje ela já era para estar andando, mas antes de andar, o que ela tem que fazer? Engatear. Ela está engateando? Beleza, está ótimo. Então, vamos estimular ela para andar. Você nunca já avalia direto aquele barco. Ela tem que estar andando. Então, se não está andando, está errado. Não. A gente avalia o marco anterior e vamos estimular para ela atingir o marco logo subsequente. A gente tem que ter um pouco de paciência para não rotular uma criança antes de se caracterizar bem o que é que está acontecendo. E aquilo que eu falei para vocês também, assim, de uma forma passando. O desenvolvimento é uma interação que tem em características biológicas e as experiências oferecidas pelo meio ambiente. Qualquer fator adverso nessas duas áreas pode alterar o seu ritmo normal, ou seja, a probabilidade que ocorra risco para o desenvolvimento. Aquilo que eu falei sempre, eu falo para vocês, risco. Características biológicas, nasceu prematuro, opa, né? Como é que vai ser a interação desse prematuro no meio ambiente? Né? Se alterar qualquer um desses dois aqui, ou seja, já sendo prematuro, já tem uma certa probabilidade que ocorra um risco para o desenvolvimento. Então, eu já tenho que trabalhar em cima disso. Tá? Os biológicos é exatamente isso, eventos peri ou pós-natais, prematuridade, hipóxia cerebral, quando o menino teve uma meningite, né? Eu lembro de uma menininha que, aos 6 meses, a gente estava saindo, eu e o doutor João Crespo, falecido doutor João Crespo,
a gente estava no dia 31 de dezembro. Nós fomos a um Réveillon. Nós trabalhávamos juntos, nós fomos num Réveillon. E ficamos com as esposas, né, família, passamos um Réveillon e tal, e fomos para cá em torno de 3 horas da manhã. Quando foi 6h30 da manhã, meu telefone tocou e eu atendi. Aí era a Santa Casa me chamando que tinha uma criança para avaliar um raio-x. Eu falei, mas como assim? Eu vou avaliar um raio-x? Eu não pedi raio-x nenhum, gente. Aí a menina, que era enfermeira, falou, doutora, o médico estava de plano, não era pediatra. Ele pediu um raio-x e mandou chamar um pediatra. Aí nós chamamos o senhor direto. Eu falei, como é que está essa criança? Falou assim, tá boa, não? Eu falei, tô indo, já tô sartando fora. Eu joguei uma água no corpo e fui embora. Cheguei lá, a criança toda enrolada. Quando eu desembrulhei a criança, passei a mão na cabeça, eu falei, essa criança está morta aí. Passei a mão na cabeça com a fontanela abaulada. Aí ela deu uma suspiradinha. Nossa Senhora. Aí tentei mobilizar, rigidez de nuca. Eu falei, sua filha está muito grave, isso aí é uma meningite grave. E eu não sei nem se ela vai conseguir a gente fazer punção, fazer alguma coisa, né, na época. Aí pedi a enfermeira para ligar para esse colega meu, João Cresce. Ele atendeu também o telefone. Contei a história para ele, foi lá, falei com ele assim, ele falou assim, quem funciona? Eu falei assim, eu funciono, você fica com material para reanimar se parar. Ah, tá. Ele falou, não, melhor eu funcionar, você fica com material. Aí ele funcionou com aquele líquido purulento e parou. Aí nós reanimamos. 10 meses de idade. Passamos antibiótico, corticoide, anticonvulsivante, que deu convulsão e tudo. Chega em casa, deu convulsão, doutor. Aí lá vai eu correndo de novo. Passados uns 10 dias, tá eu e o João fazendo punção de novo de controle. E ela mexendo num copinho de plástico, né? Aí ele ainda falou comigo assim, e depois tem gente que fala que é Deus, né, cara? Eu curei, nós curamos. Olha o que quem explica essa situação aqui. Eu lembro direitinho das palavras. Quem que explica? Olha que coisa linda essa menininha mexendo com a mãozinha. Aí ela teve uma meningite. Por que eu estou contando isso? A gente colocou para a família que sequela, assim, ia ter de montão. Até ela completar 18 anos, ela ia lá no posto onde eu trabalhava, só para falar, doutor, eu estou indo bem na escola, eu não tenho dor de cabeça, eu aprendo direitinho, eu sou inteligente, ou seja, só para falar que ela não teve sequela nenhuma. Ou seja, são coisas muito superior a nós, né? Uma coisa assim inacreditável de contar essa história, mas só para mostrar para vocês. A meningite é um quadro biológico que levaria um atraso no desenvolvimento dessa criança. Nesse caso, não, porque a vontade de Deus era muito maior, os planos deles eram muito maior para ela do que nós, médicos aqui da Terra, né? Então, eu nunca esqueci dessa situação. Por quê? Porque a gente sai de um Réveillon, a gente atende um telefone, a gente atende a criança morrendo, ou seja, nós fomos única e exclusivamente um mensageiro de Deus para poder fazer com que essa menina cumprisse a missão daqui nessa terra, o que ela veio fazer aqui. Tá? Mas é um fator que vocês não vão esquecer que isso é um fator biológico que poderia levar atraso no desenvolvimento dessa criança. E os ambientais é isso. Falta de recursos sociais, educacionais, estresse familiares, pais que não combinam bem, educação inadequada. Ou seja, tudo isso levaria o quê? A família, o ambiente, a sociedade a prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Então, o mais importante é o quê? Que a gente intervenha precocemente, né? Um outro caso, só para marcar, os alunos que trabalhavam comigo no posto do Carmo, no bairro do Carmo, tinha uma menininha lá, Andressa, quando a gente começou a atender lá, ela não andava, ela teve uma anóxia neonatal, ela só babava, não falava nada, e a gente conseguiu encaminhá-la para o SARA, com cheque em BH, para começar a intervenção. Ela estava com 3 anos de idade. Eles fizeram um trabalho brilhante. Tanto é que a mãe tirava toda a turma que chegava lá,
ela tirava cópia do prontuário para mandar eles apresentar o caso esses casos clínicos que a gente apresenta, né? Ela mesma tirava, que era para todo mundo apresentar o caso da menina dela. Vocês não vão apresentar o caso da minha menina? Não, não. Porque ela foi uma mãe, era analfabeta, não tinha recurso, ela pegava essa menina, ia de ônibus para Belo Horizonte, ia no Sara Kubitschek, levava a menina para fazer tratamento semanalmente, ou seja, a gente vê a força do ser humano em benefício a um filho, né? E como ela melhorou. No final, ela já estava falando coisas e conversando com a gente. Então, por que eu estou contando isso? Amadurecimento de que você intervir precocemente, mesmo não sabendo a causa, você tem um ganho importante no ganho do desenvolvimento dessa criança. Não espere diagnóstico definitivo para intervir, né? Eu só vou conseguir identificar, por exemplo, um problema cognitivo de aprendizagem quando a criança estiver na escola, né? Eu posso atuar isso antes, né? Então, duas coisas que a gente botar em mente: intervir precocemente, tá? E orientar, né, esses casos biológicos que têm algum problema, que vai ter atraso no desenvolvimento, né, psicomotor. Há as exceções, né? Mas a maioria acontece isso. Eu tenho um sobrinho que teve kernícteros e ele tem um atraso no desenvolvimento psicomotor, né? Quando ele nasceu, está com 35 anos, e a gente também depois descobriu que ele tinha uma síndrome, a síndrome de Williams, né? Mas o que fez o atraso dele mesmo foi o kernícteros, ou seja, ele chegou a bilirrubina a 35, sem fazer fototerapia, sem fazer nada, né? Aqui só a apresentação clínica, né? Eu falei para vocês do hipotireoidismo, paralisia, surdez, autismo, tudo isso são fatores que acontecem. As alterações de desenvolvimento motor são mais facilmente identificadas do que as alterações de linguagem cognitiva. Por isso que eu falei para vocês também. A gente vai intervir precocemente, né? Porque até eu identificar a linguagem, aprendizagem, demora. Então, eu tenho que atuar, né? O mais rápido possível. Já está terminando, tá, gente? O diagnóstico, repetindo mais uma vez, não são comuns o diagnóstico entre 3 e 4 anos, quando é distúrbio de linguagem, hiperatividade, transtorno, né? Raramente você tem distúrbio de aprendizagem antes do ingresso da criança na escola, por aí afora. Por isso que eu tenho que reconhecer precocemente e começar o trabalho. Começar a trabalhar precocemente. O acompanhamento pela família, pelos médicos, né? Aqui tem várias maneiras que eu posso acompanhar, não tem esse interesse para vocês, mas eu posso fazer screening, vigilância, avaliação, monitorização. Eu posso chegar na sala de vocês e falar assim, vou fazer um screening de desenvolvimento. Eu quero ver se todo mundo aqui tem algum fator de risco para ser vulnerável a um terremoto. Aí eu faço um inquérito dentro da turma de vocês. Já sei que tem um aqui que já tem esse risco, alguém já me contou, é familiar. Aí eu vou lá, acompanho só aquela pessoa, tá? Então, eu posso fazer de várias formas isso aqui. O que eu gostaria que vocês guardassem, mais um detalhe, que o papel de destaque deve ser dado é a opinião dos pais sobre o desenvolvimento do seu filho. Quando o pai fala assim, ou a mãe, meu filho não está desenvolvendo, doutor. Eu lembro de um caso que eu tive, que a mãe falava assim, doutor, a cabeça desse menino está crescendo, doutor. Está dando uns caroços do lado. E todo mundo olha e fala que não tem. Ele está dando caroço, doutor. E outro dia, ele caiu, assim, andando e caiu. A gente foi investigar, né? Era um menino que teve um neuroblastoma com 4 anos de idade. Ou seja, a mãe falou, ele não está bem, doutor. Ninguém acredita. Eles estão falando que ele está com infecção urinária. Ele está tendo caroço crescendo na cabeça, o olho dele está ficando mais para fora. Então, é fundamental, sempre preste atenção no que os pais estão falando. Prestar atenção, tá?
Não é quando um pai tá separando da mãe e fala que a mãe não cuida bem do outro e assim por diante, não. É prestar atenção no que os pais falam a respeito do desenvolvimento e o que está achando do seu filho. Isso é consenso na literatura, tá? Alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo da detecção precoce e desenvolvimento das crianças. Preste atenção bem direitinho. Aqui é a investigação mais detalhada, multidisciplinar, que também é a mesma coisa. E finalizando, tem vários desenhos, vários que eu tirei do livro da Guanabara. Não muda muito, né? 2009 e 2010, 2020, as crianças é do mesmo jeito, em termos de desenvolvimento, né? Aqui, mostrando 1 mês, 9 meses. Bate palminha, anda sozinha, sobe degraus, tá? Corre e pula bem, né? Isso que a mãe fala, gente. Ela chega perto da gente e fala assim, doutor, o meu filho tem 3 anos de idade. Ele não consegue ficar em pé. Ele bota ele sentado no velotrol, ele não consegue levantar o pé. Aí você vai prestar atenção, opa, deixa eu ver o que esse menino tinha que fazer nessa idade. Né? Mais ou menos a gente tem um marco, né, de desenvolvimento. Em que faixa etária? Por exemplo, 4 meses, está desenvolvido até aqui, ó. Então, a criança não pode sentar ainda. 6 meses desenvolvido até aqui, pode sentar, né? Começa o lá, aqueles jargão que as crianças falam, que fala, falou vovó, o outro vai, que é angu. Começa a falar, uns negócios meio assim, né? Aquela falação que você não entende nada. É fantástico o desenvolvimento acompanhado da criança. Aqui, ó. Esses desenhinhos aqui que a gente vai mostrando para as mães. Aqui, menino com 3 meses de idade. Ó. Ele senta, você está segurando. Ele está desenvolvido até aqui só, para baixo, não. Agora, quando ele está com 6 meses, ele já está desenvolvido até aqui. Ó. Ele fica sentado sozinho. Ele vai para frente. É a famosa do tripé. Aqui, ele cai para os lados. Aí você tem que escorar para não deixar ele cair. Aqui, ó. Outra coisa, esse aqui é interessante. Por que ele é interessante? Todas essas crianças aqui estão engateando. E a gente acha que engatear é só assim, ó. Esse aqui está deitado e está arrastando. Está engateando. Esse aqui está arrastando só com o bumbum dele. Ele fica sentado e vai arrastando, vai arrastando. Ou seja, ele está engateando também. Porque aí você fala, não, ele não está engateando, está assim. Ele está indicando, se tem um engatinho para trás, esse aqui, parece que está nadando, mas ele vai arrancando para frente, aqui, nado arrancão, como diz o outro. Tá? Então, você tem cuidado que, às vezes, você vai achar que a criança não está engatinhando, mas é porque o engatinhar dela é diferente. Não engatinhar assim, né, nessa posição, não. E aí, assim por diante, fica de apoio, aqui já começa a trocar passinho, aqui já pega sozinho. Isso aqui, mais ou menos, é em torno de 10, 15 meses. Tem criança que fica em pé com 10 meses, tem outros que começam a andar com 1 ano e 5 meses, uma média, né? Então, você tem uma média. Olha como é que a margem é grande, né? De 10 a 15 meses, anda sem apoio. 10 a 15 meses. Se andar com 10... Um dia a mãe falou comigo, o menino chegou falando que ele estava andando com 10 meses. Eu falei, nossa, você não está, mas eu sei, mãe. Que mãe é essa, meu Deus? Que menina, botou o menino no chão, o menino andou para tudo quanto é lado com 10 meses. Eu fiquei desmado de ver ele andar com 10 meses. É fantástico, né? Você vê uma criança com 10 meses andando para lá e para cá. Aí começa o trabalho da prevenção de acidente, quando a criança começa a andar. E aí a criança pode provocar acidente. Quando ela está no colo da mãe, quem provoca é a terceira, a mãe, os pais. Olha como é que é a diferença de pegar, né? Tá vendo? Aqui pega com a mão tudo fechada, assim, ó, qualquer jeito. Aqui já pega aqui já pega em pinça. Tudo isso são coisas que a gente pode avaliar no dia a dia. E assim por diante. Tá vendo? Pegar objeto, olhar para o objeto, pegar o pé, ficar botando o pé dentro da boca, mordendo, botar um cubo dentro de outro cubo, e assim por diante. Por isso, quando vocês vão no consultório de pediatra, o que acontece com o pediatra? A quantidade de trem que tem espalhado no consultório é porque ali tu vai observando o que a criança está fazendo, né?
Ela vai lá, pega uma coisa mais grossa, pega mais firme, ela vai lá, rabisca, pega um papel, pega uma caneta, e a gente tem tudo isso disponibilizando exatamente porque ali tu já está avaliando a criança. Como é que ela está, o desenvolvimento dela, se está bom, se não está. Entendeu? E às vezes a gente tem que entrar na fantasia da criança. Tem hora que você quer ver uma coisa que não quer, tem que mostrar, tu tem que sentar no chão com ela lá e brincar um bocadinho, mostrar um papel, que vai ver se você quer identificar o que ela está fazendo naquela faixa etária. Né? E aqui são as idades também de desenvolvimento da linguagem, né? Quando que começa a sorrir. Aqui é interessante essa idade, 2 meses, começa a sorrir, a pessoa fala, nossa, olha como é que ela está sorrindo para mim. Ela sorri para todo mundo. É o famoso sorriso social. Você brinca, ela sorri, todo mundo. Mas é um desenvolvimento legal. Né? Outros testes que a gente faz, por exemplo, quando a criança está lá com até os 4 meses, vocês vão devem fazer isso na prática, testar reflexo de Moro, por exemplo, que mostra que tem normal, né? Você pega o bebê, ela está deitadinha, você pega a mãozinha dele, levanta um pouquinho, se não pega o lençol, faz assim. A criança faz assim, o reflexo do abraço. Se ela faz só de um lado, porque o outro lado pode ter tido uma fratura no nascimento de clavícula, né? São todos esses testes que a gente faz. Você bate palma, a criança pisca o olho, reflexo corpo palpebral. Ali tu já falou, pô, esse teste da orelhinha tá beleza, vai dar legal. As crianças escutam, porque a gente faz esses testes, né? É muito interessante a gente fazer isso no dia a dia da criança, né? Eu prefiro fazer isso todo dia do que ficar vendo criança doente. Nossa, eu dei um diagnóstico da doença raríssima. Por isso que a gente tem que valorizar muito a puericultura e, claro, saber diagnosticar bem as doenças prevalentes na infância e não deixar passar doenças raras também na infância. Ok, gente? Não vou ficar detalhando um a um aqui não, senão... Olha lá, 4 meses, 7 meses, olha que 7 meses botando o pé dentro da boca. Tudo normal. Muito legal. Puxa carrinho, brinca. Até a criança, quando você pega 9 meses, coloca um paninho na frente assim, esconde, ela fica te procurando, você procura, você esconde. Também tudo faixa normal, né? Só quando a coisa é muito apertada. Aqui só que eu queria chamar a atenção com vocês. Isso é da Sociedade Americana e Canadense de Pediatria, apoiada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Bebês não devem ser expostos a telas. Televisão, computador, notebook, até os 2 anos de idade. De 2 a 5 anos, apenas 1 hora de telas por dia. De 6 a 18 anos, 2 horas de telas com supervisão de conteúdo pelos responsáveis. Brinque com a criança enquanto ela ainda quer brincar com você. A brincadeira é fundamental para o desenvolvimento dela. Ou seja, a criança hoje está com 1 ano de idade, começa a chorar, resmungar, a mãe, em vez de ficar, dar atenção, brincar, conversar, o pai dá o quê? Dá o telefone, dá o taco, bota um joguinho, bota um treco aqui, um desenho, alguma coisa assim. Não sou contra, não, gente. Eu tenho tablet, eu tenho telefone, eu tenho computador, eu mexo nesse trem tudo. Mas dentro de um universo, né, de uso adequado. É isso que a gente pede para que a gente possa falar isso para os pais e mostrar isso para os pais. E é muito difícil, não é fácil, não. Vida corrida, mãe trabalhando, pai trabalhando, né? Mas vocês podem ter certeza, quando você bota um baixinho desses 5 anos, 6 anos, para assistir aula online, eles não querem, não. Eles gostam dessa parte, mas para outras coisas, para aula, o meu neto tem 5 anos. 5 anos. Outro dia eu estava assistindo ele uma aula que ele estava assistindo, de inglês. Estava assistindo, de repente eu estou vendo ele roncando. Eu falei, ô meu, bora. Já estava roncando de dar aula de inglês lá no computador. Então, quer dizer, essa atenção para esse tipo de coisa não é fácil de estudar, né, online, para a turminha.
O tratamento vai depender do que está causando o problema, aquilo que a gente já falou, né? Se a mãe é depressiva, faz tratamento da depressão, se o problema é ambiental, interação da criança com a família, etc, etc. Se for alguma doença, mais uma vez aquilo que a gente falou, tratar o mais breve possível, além do tratamento funcional com equipe multiprofissional. Se o atraso for sequela, tratar funcionalmente as alterações presentes. Se for uma sequela, tem que tratar o que é a sequela. Tá? Se eu não souber a causa, eu também intervenho precocemente. Falando aqui, não se deve esperar o esclarecimento da causa e o mais precoce possível. Tá? Isso aqui ninguém vai enxergar mesmo, né? Porque tem que olhar de perto. Aqui fala alguns dados, por exemplo. 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15, 18 e 24 meses. Ou seja, é uma faixa etária que tem uns marcos interessantes. Se a gente souber 4 meses, o que a criança faz? 2 meses, 9 meses, 12 meses, eu não preciso ficar guardando um a um, né? Marca algumas coisas aqui, isso aqui é interessante a gente saber, né? De alguns marcos importantes, né? Em que a criança faz com 9 meses, por exemplo? Troca objeto de mão, engatinha, balbucia. Beleza. Eu não vou ficar guardando aquela montoeira de coisa que tem lá. Tá? Se eu tiver esse gráficozinho aqui para trabalhar com a mãe, isso aqui já me ajuda muito. Né? Porque naquele que eu mostrei para vocês, tem um lá que fala assim, a criança fala 350 palavras. Vê se eu vou contar quantas palavras a criança fala. Conversa aí, mãe. Vamos conversar. 1, 2, 3... Não dá, né? Aí é demais para a nossa avaliação no dia a dia. Mas agora, alguns marcos a gente consegue fazer. Fechou, gente? Esse é o meu computador antigamente, era esse aqui, gente, olha. Chique, né? Esse computador. Na realidade, esse aí já era o moderno, porque antes de entrar para a faculdade, eu fiz curso de programação de computador. A gente entrava, abria o computador, ficava lá dentro para olhar, de tão grande que era o computador. Gente, eu espero que eu tenha assim, dado uma ideia para vocês. Eu vou mandar essas aulas da aula passada, dessa eu vou mandar os slides para vocês, só para marcar